Vamos aí para uma revisão de eletrodinâmica. Então, o que a gente viu, né? Vamos começar aí com circuito elétrico simples. Começamos o nosso estudo com corrente elétrica. Nós vimos que a corrente ela pode ser real ou corrente convencional. A corrente real é o movimento de elétrons, né? O movimento de cargas negativas, até porque chama corrente elétrica. Só que a gente sempre trabalha nos exercícios com a corrente convencional, que é o movimento de cargas positivas. Lembrando que a corrente elétrica ela sempre vai sair do polo positivo para o polo negativo. A corrente também ela pode ser contínua ou alternada. Ela vai ser contínua quando ela está no mesmo sentido e ela vai ser alternada quando ela muda de sentido. A corrente contínua a gente encontra em pilhas e baterias, enquanto na alternada a gente encontra nas tomadas e nas usinas. Se for em relação a um gráfico, né, a corrente contínua, por exemplo, se eu pegar um gráfico aqui, ela sempre vai estar em uma parte só, ou só na parte superior ou só na parte inferior. Por exemplo, isso aqui é uma corrente contínua, enquanto isso aqui também é uma corrente contínua. Ambos estão na parte positiva do gráfico. Para ser uma corrente alternada, tem que estar tanto acima quanto abaixo, na parte positiva e na parte negativa, sendo positivo um sentido e negativo outro sentido. A corrente, ela pode ser eletrônica ou iônica. A corrente eletrônica é o movimento de elétrons livres, que é a corrente que a gente encontra em fios, né? E a corrente iônica é o movimento de íons, que a gente encontra nas soluções iônicas. Para calcular a corrente é carga sobre tempo, né? Ou seja, coulombs por segundo, só que coulombs por segundo recebeu um nome que é ampere. Então, a corrente elétrica é dada em amperes. Multiplicando cruzado aqui, eu tenho que fica kit, né? Mais fácil de gravar essa equação, ou ainda se quiser, né? Q inverte, deita e transa, né? Porque delta T. E essa equação só pode ser utilizada para corrente constante. Caso a corrente variar, igual vem aqui um gráfico, né? Ela é constante, depois diminui, a gente utiliza a área e essa área nos dá a carga elétrica.